Bom dia a todos, vamos iniciar aqui a nossa aula de matemática, né? Pelo visto, só com esses alunos mesmo, já deu para aguardar aqui o máximo, né? Não dá para a gente ficar esperando mais. Se aparecer mais alguém para entrar, aí a gente vai inserindo aqui, né? Pois bem, então, alguns alunos não estudaram comigo, né? Por ser de outra turma ou por vir de outra escola. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas eu sou o professor Cleiton, professor de matemática, e vou ficar com vocês aqui durante este ano. Espero que muito em breve estejamos juntos, né? Aqui na escola, todos juntos. Isso vai depender de muita coisa, de os casos de Covid diminuírem, né? Vai depender da vacina chegar para todo mundo, depende de muita coisa. E mesmo assim, vai ter ainda a necessidade de nós continuarmos tendo cuidado, né? A questão de higienização e talvez até usar máscara por um longo tempo. Bom, mas confesso para vocês que em sala de aula, dar aula com a máscara é horrível, foi minha primeira experiência ali, muito ruim, sufoca muito, o aluno também se incomoda, mas é uma realidade que nós estamos vivenciando e a gente não pode virar as costas, tem que encarar, tá certo? Mas assim, vou apresentar aqui para vocês o nosso, pelo menos o livro, né? Aqui o nosso livro de matemática, que nós vamos trabalhar. É esse livro aqui, ó. Eu já compartilhei esse livro com vocês no WhatsApp. Todos vocês receberam através do aplicativo WhatsApp, no grupo de vocês do terceiro C, receberam esse livro. Quem não prestou atenção, dê uma olhadinha lá, que tem uns 3 ou 4 dias que eu botei esse livro, 2 dias mais ou menos. Aí ele está em PDF, você baixa ele, bota no Drive, né, para não pesar muito, mas ele é levinho, dá nem 50 megabytes não. Então matemática, né, ciência e aplicação, são vários autores, é um livro bom. E inicialmente nós vamos iniciar com o primeiro capítulo mesmo, mas que nós vamos fazer algumas escolhas, alguns capítulos nós vamos pular. Certo? Aqueles capítulos que tiver menos recorrência no Enem e no vestibular aqui da UVA, a gente vai pulando e vai procurando os capítulos que são mais evidentes, certo? Então aqui o nosso primeiro capítulo é o ponto, né? Tem um pouco de história aí, introdução à geometria analítica. Aí depois vem a reta, tá certo? E a circunferência. Se bem que inicialmente a gente vai ver talvez aqui o ponto e a reta. Não sei se vamos ver a circunferência também. Aí a gente já passa aqui para matemática financeira, para estatística, que são assuntos que são muito recorrentes. Matemática financeira e estatística, né? A questão também dos números complexos quase não tem mais recorrência no Enem, a gente pouco estuda, e as cônicas também. Então são esses os assuntos mais abrangentes que a gente vai estudar. Vamos hoje iniciar com o ponto, tá certo? Então o ponto, eu espero que vocês deem uma lida aqui nessa introdução à geometria, né? Vamos dar uma lida aqui, e para poder destacar um pouco o grande matemático René Descartes, que é o responsável aí, né, o autor do plano cartesiano, tá certo? Então uma introdução rápida aqui, vamos fazer essa leitura para que vocês, porque é importante também a questão da história, né? Então, no segundo terço do século XVII, isso é coisa de não faz muito tempo não, século XVII, segundo terço do século XVII, foi um importante período da história da matemática,
com destaque para a grande intercomunicação de ideias entre os matemáticos franceses, dos quais destacamos René Descartes e Pierre de Fermat. A eles, usualmente, atribui-se a invenção da geometria analítica, né, que é basicamente a geometria do terceiro ano. Tem a geometria plana, né, a geometria espacial e a geometria analítica, que é vista aqui no terceiro. Outros nomes dessa época também devem ser lembrados, como Roberval, né, Desargues, Mersenne e Pascal. René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, recebeu desde cedo uma educação diferenciada e dedicou grande parte de sua vida à filosofia e à ciência. Sua obra mais importante, datada de 1637, é o Discurso sobre o Método, em que apresenta as bases filosóficas do seu método para estudo das ciências. Descartes acreditava que o conhecimento matemático é mais cumulativo e progressivo que o de outras áreas do conhecimento, crescendo por acréscimo e não por substituições. Olha aí, muito importante. Segundo ele, a matemática ela vai crescendo por acréscimos, né, e não substituições, que algumas ciências elas acabam mudando, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Por exemplo, a ciência mesmo, né, até poucos anos a gente sabia que eram 9 planetas, depois sumiu Plutão, e aí aparecem outros, então vai modificando. Mas aqui no caso da matemática, não se tem conhecimento de que algo foi substituído, mas sim acrescentado, né? Então, é isso. E por não por substituições, como ocorria em outras ciências, à medida que eram feitas novas descobertas. Então, as demonstrações usadas para validar determinadas propriedades da matemática possibilitavam a aquisição segura do conhecimento. E esse poderia ser o caminho para a verdade e para novas descobertas das ciências. Segundo Descartes, não se poderia aceitar nada como verdade se não fossem apresentadas provas com clareza e distinção. Esse método de organização e pensamento científico, conhecido como racionalismo, rompia com o empirismo do passado. Então, pessoal, aqui fala do francês, do matemático francês, René Descartes, e destaca aqui ele no século XVI, século XVII, como um importante matemático, desenvolvedor, apoiador, contribuidor, né, ofereceu uma grande contribuição às ciências e à matemática. Então, ele é o autor aqui do plano cartesiano, que é o que nós vamos estudar. Por que fazer essa leitura? Para destacar, né, que quem é ele? René Descartes, francês, viveu aí no século XVI e foi o cara que idealizou, que muito contribuiu com a matemática. Até aí tudo bem? Podemos começar aqui no plano cartesiano. Vamos lá, pessoal. Camila Oliveira, presente. Tudo bom, Camila? Como é que está chegando aí imagem e som? Camila, você falou, mas eu não sei se você falou, ativou o microfone, mas não ouvi nada não. Aí, pessoal, como é que tá chegando o som? Tá bom, professor. Então vamos dar continuidade aqui. Então, minha gente, beleza. Então, continuando aqui a compartilhar aqui a tela, vamos estudar o plano cartesiano. É o seguinte,
O plano cartesiano, com o plano cartesiano, é possível que nós consigamos localizar um ponto qualquer no plano, dar um posicionamento a ele, dar uma referência em questão de medidas mesmo, de posicionamento. Esse plano cartesiano, ele é montado em cima de um eixo de coordenadas, onde uma fica, essas coordenadas, fica uma na horizontal, que é o eixo X, é o eixo das abscissas, ó. Eixo das abscissas. Deixa eu dar uma diminuída aqui no meu ponteirozinho, que está muito... Pronto, tá ótimo assim. Pronto. Então, assim, o eixo que fica na horizontal, ele é o eixo das abscissas, eixo X. E o eixo que fica na horizontal, aliás, na vertical, é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Os dois eixos juntos são chamados coordenadas cartesianas, ó. Primeiro, nós nos referimos a X e depois nos referimos a Y. E o nome desse par ordenado, isso aqui é um par, ó, veja bem, par ordenado. O nome desse par ordenado, ele é chamado de coordenadas cartesianas. Certo? Então, são coordenadas cartesianas. Sempre o X é o primeiro e depois é o Y. E aqui no ponto de encontro é a origem, que a gente registra aqui com o O. Mas assim, os valores aqui desse ponto O é 0 para X e 0 para Y. Tá certo? Então, com esse plano cartesiano, nós conseguimos identificar qualquer ponto nos quadrantes. Ele está dividido em 4 quadrantes, onde a gente começa por aqui, ó, por esse quadrante aqui que é o primeiro. Nesse primeiro quadrante, o valor de x ele será positivo. No primeiro quadrante, o valor de x, ó, ele é sempre positivo. Por quê? Porque ele está à direita do zero. Para quem já estudou o conjunto numérico números inteiros, conhece essa história aqui do positivo à direita e do negativo à esquerda do zero. Então, o y também é positivo, porque ele está para cima, ele vai ser negativo para baixo. Então, deixa eu colocar aqui, não vou nem botar a letra, vou botar o sinal, para facilitar aqui. Pronto, vou botar aqui o sinal. Então, é positivo para x e é positivo para y. No segundo quadrante, para x ele está à esquerda, portanto ele é negativo. E para y ele continua para cima, portanto é positivo. Beleza? Vamos para o terceiro quadrante. Sempre a ordem é essa, começando o primeiro quadrante aqui. Aí segundo, terceiro. No terceiro, o x ele é negativo, porque é para a esquerda, e o y também é negativo, porque é para baixo. Então, negativo, negativo. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. O x está para a direita, ó, no quarto quadrante, positivo, e o y para baixo, portanto, negativo. Então, é muito importante isso, que nós vimos até agora. Que nós estamos estudando o ponto, né? Localizar um ponto no plano cartesiano, que o plano cartesiano é uma ideia do francês René Descartes, né? E que ele é muito útil. De repente você pode perguntar aí, professor, mas para que serve mesmo esse plano? Minha gente, vocês não têm assim noção da importância desse plano para, não só para a matemática, mas para toda a área de estudo das ciências. Por exemplo, um gráfico só é possível ser feito se ele for montado no plano cartesiano. Ele tem como base o plano cartesiano, porque você sempre vai ter duas variantes, duas coordenadas, né, lá no plano. Você tem
uma grandeza na horizontal e uma grandeza na vertical. Todo gráfico é assim. Aí, de repente, no X pode ser números e no eixo Y pode ser números, no eixo X pode ser tempo, por exemplo, dinheiro, né? Também outra utilização, você já deve ter ouvido nas aulas de geografia sobre as coordenadas cartesianas, né? Que é linha de Greenwich e linha do Equador. Ali é uma divisão imaginária, né? Dos hemisférios. E você, com o GPS, você consegue localizar qualquer região do planeta, né? O pessoal do IBGE, por exemplo, que anda com o GPSzinho para cadastrar a casa da gente, cadastrar as escolas, os pontos comerciais, os hospitais, os rios, os açudes, eles cadastram. E aí, eles têm como referência, por exemplo, aqui, se o agente aqui do IBGE está nessa posição bem aqui que eu estou marcando, ele vai saber a quantos graus, quantos minutos, quantos segundos ele está da linha do Equador e também da linha de Greenwich. Então, é um posicionamento na Terra, que ali não se perde nunca, tá certo? Então, esse plano cartesiano ele é muito importante. Sem contar, pessoal, na questão dos gráficos em tabelas, né? Que a gente usa aqui na matemática, usa nas ciências em geral. Tudo é na base do plano cartesiano. Então, eu vou dispensar aqui essa leitura, né? Já falei muito aqui do plano. Aí, se você tem aqui, por exemplo, esse plano, aqui nós temos um ponto 1 e um ponto 2. Aí ele tem uma referência aqui, esse ponto P, tá certo? Para X ele é P1 e para Y ele é P2. Então, as coordenadas seriam desse jeito, ó, P1 e P2. Sempre só para indicar que aqui é X e aqui é Y. Agora vamos pegar aqui alguns exemplos, só para a questão de localização mesmo. Isso aqui é importante para que nós possamos depois, é só um ensaio aqui, viu? Um aquecimento para a gente aprender a calcular a distância entre dois pontos, certo? Então ele diz aqui, ó, um ponto P possui coordenadas dadas por -2 e 4. Isso significa que a abscissa P vale -2 e sua ordenada vale 4. P encontra-se no segundo quadrante, como mostra a figura ao lado. Então, pessoal, dá para, se não existisse isso aqui, só por isso aqui dá para saber qual é o quadrante e quem se o -2 é abscissa ou se é ordenada, tá certo? De que maneira? Pelo seguinte, vamos lembrar, a gente acabou de ver que o primeiro quadrante é positivo, positivo. Segundo quadrante, a gente viu que é negativo, positivo. Então, se aqui é negativo, positivo, é claro que é segundo quadrante. Terceiro quadrante, negativo, negativo. E quarto quadrante, positivo, negativo. Tá certo? Porque primeiro é o X e depois é o Y. Parece que alguém querendo entrar na aula. Vamos permitir. Pronto, mais alguém chegando aí, bom dia, seja bem-vindo. Então, lembrando que a aula está sendo gravada e depois eu disponibilizo também para vocês pelo YouTube, tá certo? Lembrando que somente vocês têm acesso, só quem tem o link é que tem acesso, viu? Então, não passe esse link para outras pessoas não, fique só com os alunos mesmo, a não ser que seja um colega seu que esteja interessado em assistir a aula, tá certo? Então, minha gente, deixa eu marcar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Aqui é o eixo Y e aqui o eixo X. Se eu marcar um ponto aqui, ó, eu vou dizer que aqui seja 6 e que aqui seja 5, seja 4. Pronto, aqui é -4. Então,
Que ponto é esse? Primeiro eu me refiro a x, que é 6. Depois eu me refiro a y, que é menos 4. Certo? Menos 4. Se eu marcar um ponto bem aqui, cuidado com esse aqui. Bem aqui no começo é 0 para x e 0 para y. É a origem, ó. 0 e 0. Nesse ponto bem aqui, ele é 3 para... Eu vou dizer que ele é 3 para y. Certo? Se ele é 3 para y, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. Qualquer ponto que está em cima do eixo y, para x ele é 0. Por quê? Porque se o ponto está aqui em cima, ó, do eixo y, ele não está ocupando espaço aqui para frente nem para trás do x. Ele corre bem em cima do zero aqui, ó, para x. Da mesma forma que se o ponto está em cima do eixo x, ele tem um determinado valor para x, mas para y ele vai ser zerado, ó, nem está para cima nem está para baixo. Portanto, minha gente, o valor desse ponto C, bem aqui, ó, ponto C, qual é o valor dele? O valor dele é 0 para x e 3 para y. Pode prestar atenção aqui, por que ele é 0 para x? Porque ele não está nem para frente nem para trás. Agora, para y não, para y ele está em 1, 2, 3. É o valor dele. Vamos botar bem aqui esse ponto. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bem aqui, menos 5. Então, esse menos 5, ele está em cima do eixo x. Portanto, esse ponto K aqui, ele vale menos 5 para x e para y ele vale 0. Botando aqui, para y ele vale 0. Por quê? Porque ele vale 0 para y? Porque ele não está para cima nem está para baixo. Ele está em cima do eixo. Então, cuidado com isso. Sempre que o ponto estiver em cima de um dos eixos, o outro eixo vai ser zerado. Tá certo? Se o ponto estiver em cima do eixo x, quer dizer que o y vai ser zerado. Se o ponto estiver em cima do eixo y, quem vai ser zerado é o x. Beleza? Então vamos ver aqui mais algumas, pegar aqui mais alguns exemplos. Por favor, não deixe de fazer uma leiturazinha dessa parte de história que é interessante. Lembrando que eu já disponibilizei o livro de matemática para vocês, para quem foi chegando agora, está no grupo, pode procurar que, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem eu disponibilizei para vocês. Aí vocês podem ir lá e ir acompanhando a leitura das páginas, tá certo? Então vamos ver aqui mais alguma coisa. Depois eu oriento o exercício. Se alguém me alerta aí sobre a hora, que hora que termina essa aula? Por favor, alguém pode alertar aí que hora que termina essa aula? Ninguém dá uma resposta. Habilite aí o microfone, por favor, e diga. Ah, tem alguém falando 8h50, beleza, obrigado. Então nós temos aí um tempinho, né? Temos aí um tempinho de 15 minutos. Tranquilo, obrigado. Então vamos aqui dar continuidade, dar tempo de explicar isso aqui e orientar um exercício. Ótimo. Pronto, minha gente, vamos ver a leitura aqui. A cada ponto P do plano cartesiano corresponde um par ordenado, um XP e um YP, de números reais, e inversamente, para cada par ordenado XP e YP de números reais corresponde um ponto P do plano. Um ponto pertence ao eixo das abscissas e sua ordenada é nula. Olha só o que eu acabei de falar. Um ponto pertence ao eixo das abscissas. Professor, qual é o eixo das abscissas? O X. O eixo das abscissas e sua ordenada é nula. Se o ponto está no eixo das abscissas, está no eixo X,
o eixo y, que é a ordenada, será nulo. Desse modo, para todo A pertencente aos reais, o ponto será o seguinte: o x terá um valor qualquer e o y será zerado, certo? Um ponto pertencente ao eixo das ordenadas, ó, se o eixo estiver no eixo, se o ponto estiver no eixo y, a sua abscissa será nula, ou seja, o valor do x será zerado. Assim, para todo B pertencente aos reais, nós vamos ter como abscissa 0 e um B, a ordenada, um valor qualquer, pertencente ao eixo y. Um ponto pertence à bissetriz de quadrantes ímpares, né, que é B em 3, se suas coordenadas são iguais. Então, isso aqui se chama bissetriz. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz, pessoal, é uma reta ou um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Perceba que esse ângulo aqui, ele tem 90 graus, ó. 90 graus, ele é um ângulo reto. Mas na hora que eu traço aqui uma bissetriz bem no meio, eu estou dividindo esse ângulo em duas partes iguais. 45 mais 45. Então, isso aqui é uma bissetriz. É um segmento de reta ou uma reta que divide um ângulo ao meio. Beleza? Mas só vai ocorrer a bissetriz quando os pares ordenados forem iguais, ó. Por exemplo, aqui, 1 e 1, 1 para x e 1 para y, 2 para x, 2 para y, 3 para x, 3 para y. Quando os números correspondem à mesma distância do zero, aí é uma bissetriz. Ou então aqui, ó, menos 1 para x, menos 1 para y, menos 2 para x, menos 2 para y, e assim por diante. É interessante aqui lembrar dessa bissetriz. Essa bissetriz, ela está ocupando o quê? Essa bissetriz 1, 3 é o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Já essa bissetriz aqui é o 2, 4, tá certo? Por que ela é o 2, 4? Porque ela ocupa o segundo quadrante e o quarto quadrante. Aliás, essa de baixo, que eu estou falando aqui, ó. Também divide o ângulo de 90 graus ao meio, ó, 45 e 45. Aí não vou repetir tudo de novo, né? Aqui seria... nesse caso aqui, pessoal, dessa bissetriz, as coordenadas não são iguais, elas são opostas. Elas devem ser exatamente opostas. Ó, por exemplo, aqui você tem menos 1 para x e 1 para y. Menos 2 para x e 2 para y. São opostos. Menos 3 para x e menos 3 e 3... Menos não. 3 para y, e assim por diante, tá certo? Então, se lembre disso. Se a bissetriz pegar o primeiro quadrante e o terceiro, você vai ter coordenadas iguais. Se a bissetriz traçar o segundo quadrante e o quarto, vai ter coordenadas opostas, beleza? Então, bem simples isso aí. Então, nós já aprendemos, ou pelo menos é para ter aprendido aqui, que... o ponto, né, é uma ideia intuitiva, uma ideia do René Descartes, que esse ponto ele consegue localizar no espaço através de definição de um plano, né, traçando um plano numerado. Agora, professor, só no plano cartesiano todos os números são inteiros? Não é obrigado o número ser inteiro. Eu posso ter, por exemplo, aqui, do 3 para o 4, eu posso quebrar aqui em 10 pedacinhos, ó, 3,1, 3,2, posso dividir em 100, 3,54, né? Posso dividir em 1000. Então, essa divisão aqui ela é infinita, porque quanto mais você dividir, mais exato vai descobrir onde é aquele ponto, né? Até porque, pessoal, no GPS, não trabalha só com grau, não, trabalha com... quebra o grau em minuto e quebra o grau em segundo e até milésimos também. É uma perfeição imensa para fazer a localização dos pontos. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu deixar aqui um exercício para que vocês possam responder. Bom, pessoal, o exercício aqui é grande. Não vamos marcar todo, não. Deixa eu ver aqui. São quantas questões? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7,
8, 9. Eu costumo fazer metade mais 1, pelo menos isso, né? Então, se vai dar 9, nós vamos fazer 5. Marque aí o que vocês vão fazer. Eu vou só marcar aqui, como vocês têm o livro. Se tem algum aluno que não conseguiu abrir o livro, não tem problema não. Eu tiro a foto e mando para vocês. Pronto, então vamos ver aqui essa atividade. Não esqueça de acho que eu peguei só a parte de baixo, né? Peguei essa parte, tem essa parte aqui de cima. Então são quantas questões ao todo? São 13 questões. Nós vamos fazer 7. A metade mais 1. Deixa eu pegar aqui direitinho. Pronto, vamos pegar esses exercícios aqui. Vocês vão fazer essa questão 1, marque aí. Atividade de matemática 9 do 2 de 2021. Marque aí a primeira questão para vocês fazerem, a segunda e a terceira. Essas primeiras aqui são bem interessantes, viu? Aí, como está sendo gravado, eu vou disponibilizar. Você pode fazer um print também, ó. Pode printar, copiar no caderno e responder. A quarta questão, só para identificar aqui o sinal, né, das coordenadas por quadrante. E vamos aqui na... Deixa eu ver aqui, já foi a primeira, segunda e terceira e quarta. Aqui as outras. Pronto. 5, a quinta também. 5, a 10ª. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. A 8ª. A 9ª é muito parecido com a 8ª, então ninguém vai botar. Décima primeira. E tá bom, porque a 12ª já é parecida com as outras também. A 13ª é parecida com a 11ª, então não adianta ficar repetindo muito não. Então vamos ver, pessoal, aqui quais são as questões que vocês vão fazer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anote aí. 1, 2, 3, 4. 5, 8, 11. Pronto. Questões. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. E aí, quais são as páginas? Vamos mostrar aqui. Página 10, página 9 e página 10. Beleza. Página 9 e 10. Beleza, turma? Compreendido aí?
É só abrir o livro que eu mandei para vocês. Alguém se manifesta aí, por favor. Ative o microfone. Compreendido? Tá bom, professor. Pronto. Pois fica aí essa tarefa para vocês, para que a gente já possa corrigir na aula seguinte, tá bom? Então, o que acharam aí? Dá para continuar nesse ritmo, hein? Agora era para eu estar na sala com os colegas de vocês, mas não vieram. Só quem veio, o aluno do terceiro A. Do terceiro C não tinha ninguém. Aí fica essa dificuldade, que a gente tem que desmontar num lugar, montar em outro, né? Porque vai trocando professor. Por enquanto tem essa dificuldade aí de organização de material. Por isso tem uma certa perda de tempo, né? A gente vai perdendo tempo para desorganizar os equipamentos de uma sala e montar em outra. Seria interessante se todas as salas fossem equipadas, mas infelizmente não são. A gente tem que usar o material da gente mesmo. E vamos fazendo aqui, por enquanto, vamos fazendo o que a gente pode, tentando fazer com que chegue para vocês da melhor maneira possível. E é isso aí. Vocês, nós estamos fazendo aqui os nossos esforços e esperamos que vocês também se esforcem aí também, né? Não deixem de fazer as atividades, não deixem de assistir às aulas, porque a gente sabe que é diferente de estar na sala de aula, que o professor está explicando ali pessoalmente, o aluno pergunta, tira uma dúvida, descontrai um pouco, é bem melhor. Mas, se a gente está vivendo essa realidade, vamos encarar com responsabilidade para que nós, mais tarde, tenhamos o melhor aproveitamento possível, né? E alguns alunos acabam levando na brincadeira e aí fica difícil também recuperar o tempo perdido. Beleza, pessoal? Então, um abraço a cada um de vocês. Espero que estejam presentes e que mais alunos, né, assistam às aulas nos próximos dias, nas próximas aulas que vêm por aí. Beleza? Um abraço. Vou disponibilizar a aula para vocês no YouTube, viu? Vou mandar o link para o grupo. Tchau.